Em 1776, duas crianças brincam em meio a plantações de trigo na área da Baviera, na atual Alemanha. Cruzam uma pequena estrada sem olhar para nenhum dos lados. De repente, um cavaleiro passa correndo e grita para que saiam do caminho. Os jovens saem furiosos com a audácia daquele homem que quase os atropelara. Um som de raios vem de longe. Uma tempestade se aproxima. Correm para casa e se escondem, pois naquela época os dois ainda tinham medo de tempestades. Horas depois, quando saem para brincar novamente, encontram o cavaleiro, morto no meio da estrada. Havia sido atingido por um raio. Com ele, uma mochila com várias cartas e documentos ao chão. Momentos depois, as autoridades chegam e se apropriam dos documentos, mas ninguém sequer suspeita do que havia neles. Os documentos relatavam planos para a dominação europeia e global, extermínio de qualquer forma de monarquia e extinção da religião. Era assinado por um homem chamado Weishaupt, que pertencia a um grupo desconhecido na época, mas que se tornaria famoso alguns anos depois, os Illuminati. Nos últimos anos, cantores famosos por todo o mundo têm brincado em suas músicas com a ideia de pertencerem à sociedade secreta conhecida como Illuminati. Além deles, diversos filmes, entre esses Anjos e Demônios de 2009, usam o grupo como um antagonista poderoso da igreja. Mas o que há realmente por trás dessa poderosa sociedade? Os Illuminati, conhecidos como a sociedade secreta mais secreta e controversa de todos os tempos, foi uma sociedade criada por Adam Weishaupt em 1º de maio de 1776. O objetivo inicial da sociedade era instaurar a chamada Nova Ordem Mundial, substituindo o antigo sistema vigente na época, com domínio das monarquias e da Igreja por um novo, dominado por aqueles que eram considerados bons, com a finalidade de alcançar a felicidade da raça humana. Mas no fundo, o que Weishaupt e seus seguidores queriam era simplesmente a dominação do mundo, subjugá-lo todo sob um único governo, reinando absoluto de forma incontestável. Para isso, o grupo tinha alguns objetivos a serem alcançados: a aniquilação da monarquia e de todo o governo organizado segundo o antigo regime, a abolição da propriedade privada para indivíduos e sociedade, supressão dos direitos de herança em todos os casos, destruição do conceito de patriotismo e substituição por um governo mundial, proibição de qualquer tipo de religião tradicional. Com essas metas, o grupo foi crescendo devido à influência de seus membros iniciais e ao bom trânsito que esses tinham na sociedade da época. Somente eram aceitos no grupo pessoas bem situadas, tanto social como economicamente. Assim, a sociedade atraiu figuras importantes como nobres, políticos, profissionais e artistas, como o renomado escritor alemão Wolfgang Goethe. Após alguns anos, o número de adeptos saltou de dezenas para milhares e começou a se tornar uma ameaça real para as monarquias europeias. Em resposta a isso, em 1784, o Duque Karl Theodor, da Baviera, baixou uma lei proibindo a construção de qualquer sociedade secreta, atacando diretamente grupos como a maçonaria e os Illuminati. A polícia, a serviço dos reis, caçou os Illuminati, que se tornaram o inimigo número 1 das monarquias. Não se sabe o que aconteceu com os membros do grupo, e desde então só restaram lendas.
Teóricos da conspiração afirmam que os Illuminati teriam permanecido escondidos e agido secretamente, usando sua influência para realizar seus objetivos. Um dos eventos que teriam tido o envolvimento deles foi a Revolução Francesa, ocorrida em 1789, ou seja, 5 anos após a teórica extinção dos Illuminati. Outros eventos, como a Revolução Russa de 1917, pode ter tido a ajuda deles para ocorrer, inclusive sob a forma de financiamento dos revolucionários. No entanto, um dos eventos que mais levantou a possibilidade de envolvimento dos Illuminati foi o assassinato de John Kennedy em 1963. Naquele dia, na cidade de Dallas, Kennedy foi assassinado por um sniper, supostamente Lee Harvey Oswald. Mas toda a história é tão misteriosa e as evidências tão inconclusivas que há a suspeita de que os Illuminati estivessem por trás, articulando tudo o que ocorreu, inclusive havendo supostas atas de reuniões secretas que previam o acontecido. Porém, como geralmente acontece nos casos de possível envolvimento dos Illuminati, não há nenhuma evidência real de qualquer participação. Essa sociedade secreta permanece na obscuridade. Não se sabe realmente se ainda existe ou não. Mas uma coisa é certa: os objetivos iniciais dos Illuminatis, alguns estão bem mais próximos do que estavam na época da fundação da sociedade. As monarquias, na forma que existiam no século XVIII, foram extintas. As religiões tradicionais em vários países estão em forte queda, com o ateísmo se tornando mais comum. Ao mesmo tempo, pode-se talvez afirmar que há uma pressão mundial cada vez maior para que as religiões percam mais e mais a importância na sociedade. Por último, e talvez o mais claro, a extinção da noção de patriotismo. Não é exagerado pensar que o globalismo hoje cumpra mais ou menos esse objetivo, com as fronteiras entre os países ficando cada vez menos rígidas. Além disso, atualmente existem muitos movimentos apoiando a extinção de qualquer noção de nacionalismo em vários países, visando uma substituição desse por uma cultura mundial e globalizada. Seriam simplesmente coincidências? Seria tudo parte de um grande plano? Seria a presença dos Illuminati entre nós uma realidade?